Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Daniel Segredo, com o tema Pai, Presença que Deixa Marcas. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Uma satisfação muito grande, um convite honroso da Rádio e TV Fraternal para hoje a gente conversar um pouquinho, fazer uma palestra sobre o Dia dos Pais, né? E aí, por isso esse tema, o valor da paternidade, a presença que deixa marcas, né? O pai, a presença que nos deixa marcas. Então, eu não vou aqui, já vou adiantando de antemão, trazendo para vocês que eu não vou trazer aqui uma definição do que é pai, porque pai, na verdade, é um sentimento, é através do pai que a gente conhece o amor. Eu costumo dizer, conforme fui aprendendo com a vida, vivenciando com meu pai, hoje sendo um pai também, nasce um filho, nasce um pai, não é verdade? Brota um pai, e é ali que a gente reconhece um amor que brota repentino, que vem crescendo, de repente, quando cresce, esse filho nasce, brota aquilo e a gente não sabe mensurar, né? E onde estava esse amor? E é recíproco, né? Porque o filho também sente o amor que o pai concede. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho. E nesse nosso... A gente faz essa introdução um pouco emocional, nesse sentido, porque a definição de pai, cada um dá a sua. Cada um tem a sua, na verdade. O que representa o seu pai para você tem outro significado para mim, assim como... Enfim, cada um tem um significado da representatividade do pai. Por isso essa presença marcante. E quem aqui não lembra de um conselho de um pai? Então eu começo por esse lado emotivo mesmo. Quem não lembra de um conselho de um pai? Esteja o pai encarnado ou não, ausente ou presente, sempre tem um conselho de um pai, não é verdade? Que a gente guarda na memória, que a gente se lembra. E aí eu já trago até uma historinha que outro dia vi de uma senhora na internet, em redes sociais, que ela estava contando que há mais de 60 anos ela se recorda da história que ela vivenciou e guarda no coração e vive e se emociona até hoje contando que quando ela era criança, no dia do aniversário dela, ela esperava ansiosamente chegar com um bolo no dia do aniversário dela. E o pai chegou de mãos abanando. E ela, papai, assim que ele abriu a porta, ela ouviu e falou, papai. E ele, ô filha, feliz aniversário, abraçou, mas ela falou assim, mas e o meu bolo? Aí ele falou, verdade, filho, o seu bolo. Vamos fazer o seguinte, vamos sair para comprar os ingredientes. E aí ela se felicitou, porque ela disse, papai, mas você vai fazer o bolo comigo? Sim, vamos comprar os ingredientes, a gente faz um bolinho para você. Ah, então tudo bem. Aí foram caminhando para o carro, assim que ela entra no carro, lá está a surpresa dela que o pai havia guardado ali, que era o bolo dela. Então ela se emociona até hoje em reviver essa história, em relembrar essa história. Então veja a figura marcante, e aí a gente tem um exemplo de um aspecto material, né? Mas quantos outros aspectos morais, espirituais, de exemplo, de educação, de disciplina, que os pais também não nos dão, não é verdade? Então, por isso que eu falo, não tem uma definição. Para ela, a definição era aquela surpresa maravilhosa no dia do aniversário da presença do pai chegando com bolo. Mas quanto para nós, para mim, para você, tem aquela presença de um conselho, de um momento difícil, mas ele estava ali do lado, amparando, ele estava ali sugestionando alguma coisa, orientando, porque pai é bússola, não é verdade? Pai é bússola, ele nos dá um norte. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Pai é presença, é legado de afeto que ele deixa para nós, porque também pai é referência. Quantos de nós, quando criança, não dizíamos, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai, né? Então tem aquela referência do pai. Então a importância do pai está nisso daí. E o tempo vai passando, a gente vai vivenciando, as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo o quê? Que uma modernidade também nos pais, não é verdade? Houve uma atualização, como se diz nos dias modernos, houve uma atualização nesses pais também. Porque os pais de hoje não são como os pais de antigamente, mas o papel que eles exercem é o mesmo. A forma, a expressão, a forma de agir talvez tenha mudado na percepção de muitos ou de poucos, como eu disse, cada um faz uma leitura da vida. Mas o papel do pai não mudou, mas a sua significação também não mudou, mas
a forma como esse pai se expressa hoje na vida de um filho, isso talvez tenha mudado um pouco. Porque, veja como evoluiu. A gente se recorda, por referência, como eu disse, de pai, nas conversas com os nossos pais sobre os pais deles. Então, os nossos avós, os nossos bisavós, como eles lidavam com a paternidade, como eles criavam, como eles cuidavam da sua prole, dos seus filhos, e como era essa relação. E aí as histórias vêm. Ah, o meu pai era muito austero, o meu pai era muito rígido, ele é muito severo. Nunca nos deixou faltar nada em casa, mas ele era muito austero e severo. E aí você vê o quê? É pela vivência da época, né? Pelo período em que eles vivenciaram, muitos deles, bisavós, avós nossos, vivenciaram em tempos de guerra, vivenciaram em tempos difíceis, mas ainda assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a forma deles expressar o amor existia. Eles expressavam o amor da maneira que eles sabiam expressar. Porque ainda eu ouço histórias, não só do meu pai, já ouvia do meu pai, mas de outros pais que diziam, nunca deixou faltar nada em casa. Ou seja, aquele pai mantenedor, no sentido do quê? De cuidar da prole. E esse nunca deixou faltar nada em casa, era na educação, era no respeito, era na empatia. Então, veja a presença do pai naquela época também. Talvez o pai não abraçasse, não beijasse, como os pais hoje fazem. Mas é como a gente diz em muitas conversas sobre palestras espíritas, cada um dá o que tem. E eles davam o que eles entendiam como melhor. E isso não impede, depois dos filhos desses pais, fazerem mais do que eles receberam, darem mais do que eles receberam, demonstrarem esse amor de outras maneiras. E é o que vem acontecendo. Por isso, hoje, nós vemos muitos pais, eu mesmo, eu troquei fralda do meu filho quando nasceu, eu dei o banhinho no recém-nascido, com medo, mas dei. É o desafio, né? Mas aqueles pais não deram. Isso não quer dizer, a gente não está fazendo um quadro comparativo e colocando numa balança no sentido de julgar. Não é isso, mas sim de refletir nas circunstâncias, no cenário em que se vivia naquele tempo, em que o pai era realmente aquele mantenedor, aquele pai que saía, cuidava da fazenda, cuidava da roça, cuidava dos afazeres, mas a família estava lá sempre presente. Unia-se no domingo todos os filhos e aquela mesa, com aquele frango assado, com aquela união entre eles, ou seja, o amor que ele expressava existia, não da forma que a gente vê hoje, como os pais fazem. Busca o filho na escola, leva na escola, vai em consulta médica, vai levar no futebol, esquenta a mamadeira para o filho, faz uma comidinha para o filho, para a filha, se necessário. Ou seja, aquela aproximação ainda maior. Mas ainda assim eu quero deixar claro, não que isso menospreze ou dê menos valor para eles. Pelo contrário, eles ensinavam o amor conforme eles tinham recebido. Eles demonstravam o amor da melhor maneira que eles sabiam demonstrar. Que era o quê? Mantendo a família. Sempre foram o que? A estrutura, as raízes da família. Como eu disse, não eram só os mantenedores da parte financeira, mas sim da parte da educação, do conselho, da orientação. Podiam ser severos e austeros, mas no fundo havia um coração de pai ali que batia por cada um daquele filho, cada uma daquela filha, que amava, que compreendia a dor, mas queria fazer com que progredisse, que fosse no melhor caminho, como os pais de hoje. A diferença é que os pais de hoje interagem mais. Por quê? Muitos pais hoje em dia, como se diz, faz home office, ou seja, trabalham de casa, então tem uma proximidade maior ainda com o filho, coisa que não existia naquela época. Então fica nítido a gente ver que o cenário era diferente, mas o amor fazia prevalecer ali em cada situação, em cada família. Como eu disse, a forma dele expressar que era diferente. Só isso, mas o amor sempre existiu no coração de um pai. Então, a gente vai vendo que essa presença do pai, como é importante, porque é ali que a gente vai pegando o quê? Como eu disse no início, a referência do pai. A gente vê que o pai influencia no caráter, ele molda aquele filho na sua autoestima, os valores que ele passa para aqueles filhos e para aquelas filhas. Da mesma forma como antigamente, os pais de hoje também demonstram o mesmo carinho, o mesmo afeto. Só o cenário que mudou. Mas pai é pai. E a gente diz, muitas das vezes, que a gente vê em situações, filho de peixe, peixinho é? E essa é a pergunta que eu faço. A gente afirma, filho de peixe, peixinho é.
E eu questiono isso, filho de peixe, peixinho é, porque muitas das vezes a gente vê aquele pai extremamente probo, extremamente digno, honesto, mas o filho nem sempre, não é verdade? E aí que a gente vai mais adiante um pouquinho, eu vou entrar um pouquinho, para a gente falar também que é importante, que traz à tona esses questionamentos, por que um é assim, por que o outro é assado? Da parentela corporal é a parentela espiritual, ou seja, os parentes terrenos e os parentes espirituais que a gente tem para falar também. Então, a gente vai vendo que a questão do pai não é apenas genética, não é apenas na aparência, porque a gente aprende que na doutrina espírita que o corpo precede do corpo, ou seja, um corpo dá vida a outro corpo, mas o espírito não. O espírito já existe. E aí a gente vai falar também mais adiante sobre esses desafios do pai, não é verdade? Então, o pai não é só essa questão da geneticidade, não é só a questão genética, é uma construção diária, né? É aquela plantinha, aquela sementinha que é colocada, adubada e é regada diariamente, ou seja, é a perseverança, é o amor brotando dia após dia na convivência, na orientação, na instrução, na bronca, com o intuito do quê? Da construção do progresso, né? Para que nós progridamos, para que nós caminhemos para frente. Esse é o intuito do pai. Por quê? Pai e mãe têm compromisso com Deus. Eles firmam um compromisso com Deus do que? Na educação, no exemplo moral que tem que dar para aquele filho, para aquela filha. É como nós dizemos, a questão, o diálogo educa muito, mas o exemplo arrasta. Então, por isso, o pai tem essa questão desse compromisso firmado com Deus. Não há intermediário, porque Deus vê o esforço daquele pai na condução do melhor caminho para aquele filho. E aí entra essa questão dessa individualidade espiritual de cada um de nós, onde muitas das vezes o pai, por mais honesto que seja, o filho nem sempre segue aquele caminho da honestidade. E aí a gente entende a individualidade da espiritualidade nesse sentido. Mas Deus está vendo o esforço que aquele pai faz para manter, para trazer, perseverando aquele filho para o bom caminho. E essa é a missão do pai, esse é o compromisso. Portanto, o pai só falha se ele quiser. Porque muitas das vezes aquele espírito, ele pediu um pai austero, ele quis um pai mais rígido, por quê? Porque senão ele sabia já, lá na espiritualidade, que se ele não tivesse aquele pai austero, aquele pai rígido, ele descambaria, ele entraria num caminho de perdição. A gente combina muita coisa lá na espiritualidade, lá na pátria espiritual, e depois quando chega aqui isso nos é ocultado. Mas esse é o propósito, o exercício, o desafio que a gente tem, a missão a ser seguida. Então, a gente vai vendo que essa presença do pai é tão marcante porque o tempo que o pai dedica para o filho se transforma em memórias que nenhum dinheiro compra. Não é verdade? Aquela presença, aquele pai junto daquele filho, são momentos, por quê? Porque você faz parte daquela vida. Se ele é criança, você faz parte daquele momento que ele está ali brincando com o carrinho, brincando com a bola. Você faz parte do mundo dele. Então, ele integra tudo aquilo e aquilo marca na vida dele. Que um simples jogo de futebol, um simples brincar de carrinho, um simples passeio no parque, para ele representa muito. Eu mesmo, pouco tempo, minha esposa me chamou a atenção, porque meu filho, não tenho tempo, agora não dá, depois o papai brinca. E ela falou, cuidado, e ela tinha razão, o tempo vai passar, e ele vai crescer. E aí? Talvez você quisesse brincar com ele e não terá mais tempo. E aí sim não terá mais tempo, porque aí ele cresceu. Então aproveitar, dedicar. Quando muitas das vezes a gente fala que não tem tempo, é porque a gente não tem interesse. Tem que tomar cuidado com isso. Então às vezes se você se dedicar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para ele é o máximo. E que isso vai fazer de diferença? Pelo contrário, só vai acrescer. Tanto na sua vida, como na minha, como na dele. Porque essa é a interação, é a união que pai faz. É o que ele coloca, é o que ele traz naquela presença dele para aquela criança, que um dia vai ser o adulto. Então aquela referência que ele tem é desses momentos. É isso, assim como nós. Ah, mas meu pai nunca brincou comigo. Mas ele não deixou de te amar. Porque às vezes a gente se apega a detalhes. Eu queria que meu pai tivesse brincado comigo. Eu queria que meu pai tivesse dito que me amava. Mas ele nunca fez isso. Mas ele nunca me amou, nunca disse que me amava. Mas quantas vezes
Ele não foi lá de madrugada medir minha febre. Quantas vezes de madrugada ele não levantou para ver se eu estava bem? Quantas vezes ele não foi lá ver se eu estava coberto ou não? Quantas vezes ele não perguntou se eu estava indo bem na escola ou não? Se eu estava precisando de alguma coisa? E quem, na verdade, me ensinou a andar, me ensinou a comer, me ensinou a falar, me levou em lugares que eu não saberia ir, e nos momentos da dificuldade esteve lá presente comigo. Então, como a gente diz, muitas das vezes, ele não falou, mas ele exercitou. Ele fez o amor junto de mim ali, naquele momento. Naquele momento que eu achava mais difícil, naquele momento que eu achava que eu não ia passar dali. Mas ele estava ali presente comigo e me fez caminhar. E aí a gente também não pode deixar de falar daqueles que não tiveram pai. E aí, a homenagem aqui do Dia dos Pais é só para aqueles que tiveram pai? Claro que não. Claro que não, e a gente tem que falar de tudo, porque no Dia dos Pais é do dia também da gente mexer um pouquinho com esse sentimento da saudade. A gente tem que aprender a saber lidar com isso. Jesus veio falar de sentimento para todos nós e veio nos ensinar a lidar com esses sentimentos, que a todo momento estão dentro de nós borbulhando. Não é verdade? Então, nem todos têm essa figura do pai presente, do pai por perto. Às vezes o pai esteve ausente fisicamente, mas outras tantas vezes era um pai presente no corpo, mas ausente no afeto. Mas essas pessoas ainda assim se tornaram fortes. Eu estou falando daqueles filhos que mesmo com a ausência do pai, seja por questão do desencarne, seja por questão que um pai não foi ausente na vida deles como um pai de verdade, como um pai que o Evangelho nos ensina, se tornaram figuras resistentes, que se criaram fortalecidas, mesmo sem a presença física ou afetuosa daquele pai. Mas aí você observa que muitas das vezes essas pessoas que não tiveram a presença, seja física ou seja afetuosa do seu pai em suas vidas, em muitas situações apareceram aquelas que se tornaram pai. Não substituíram o lugar do pai no coração, mas como se fosse um pai. Foram aqueles portos seguros para aqueles navios que navegavam por tempestade. Aquelas pessoas que fizeram a diferença. Talvez um avô, um tio, um padrinho, um amigo, um vizinho, ou uma mãe, como a gente diz, a mãe, né? Que é aquela figura de mãe e pai ao mesmo tempo. E aqueles que também que foram os pães também, que foi o pai e a mãe ao mesmo tempo, mas aqui a gente está falando quando a ausência é do pai, esses aí, eles, de alguma forma, como eu disse, não substituíram, mas estavam presentes como se pai fossem. Então é aí que a gente recorda, como eu disse há pouco aqui, no início, da parentela corporal e parentela espiritual, que mesmo que tenhamos uma família constituída aqui, cruzam o nosso caminho aqueles parentes espirituais, aqueles amigos mais afinizados que nós temos, que estão ali do nosso lado, acompanhando, trilhando paralelamente o nosso caminho, para quê? Para que tudo dê certo. Com o intuito do quê? Do nosso bem, do nosso bem-estar, de querer que progridamos. E eles não têm a figura do pai, mas exercem como se fossem. Então, como eu disse, nesse Dia dos Pais, é um momento também para a gente reconhecer a dor, a saudade, até mesmo a ausência, mas de honrar também esses que trilharam os caminhos difíceis e mesmo assim escolheram amar, proteger, zelar e crescer com resiliência. Tanto esses filhos, como esses, não vou dizer pseudos pais, porque é uma palavra, eu chego a dizer que seria pejorativa, mas esses amigos pais, vamos dizer assim, amigos pais. Eles foram amigos e pais ao mesmo tempo, fizeram a figura do pai. E não deixaram de ser amigos, não deixaram de caminhar logo a logo. Então essa resiliência, porque aí a gente vai vendo nessa questão que a gente traz a doutrina espírita para a conversa do pai, que da parentela corporal, parentela espiritual, que o papel do pai vai além do DNA. Né? O pai é aquele que se revela na presença, é aquele que na escuta, no cuidado, e às vezes o verdadeiro pai é aquele que escolhe estar, mesmo sem obrigação alguma. Como eu disse, desse tio, desse professor, desse amigo, desse vizinho, enfim, do que seja, mas que tinha aquela figura paterna, tinha aquela referência de bússola para nós. Então isso deve ser enaltecido. Não só a sua resiliência de não ter tido a presença física ou afetuosa do pai, mas naqueles que um pouquinho preencheram esse espaço, que souberam demonstrar esse amor. E ali a gente vê o quê?
a caridade mais pura, porque fizeram sem esperar nada em troca, fizeram o bem pelo bem, não é? Então, a gente vai vendo que, nesses momentos, a gente vai transformando a ausência em força, porque mesmo que eu não tenha a figura do pai, mas eu tenho aquele que me quer o meu bem, não é? Então, em vez da gente repetir histórias, porque meu pai não me ajudou, porque meu pai foi ausente, porque meu pai, quando eu nasci, ele já havia falecido, preferiu o quê? Reescrever histórias, ou seja, buscar de outra maneira viver. Não só ficar reclamando pela ausência, ou porque não ter tido a condição de viver com o pai, por uma questão da sapiência divina, de recolhê-lo à pátria espiritual quando ainda criança, mas que souberam buscar em outras pessoas e assim foram recebendo todo esse amor paterno que havia para ser concedido. É isso que vai importar, tanto para nós como para aquele que cede o amor, porque o amor é aquilo que quanto mais compartilhado, mais a gente tem. A ordem é inversa dos nossos pensamentos. Muitas das vezes a gente acha que quanto mais eu dividir, mais eu compartilhar, que é a palavra do momento, compartilhar. Quanto mais eu compartilhar o amor, menos eu vou ter, pelo contrário. O amor ainda brota mais. Né? E aí a gente vai vendo que também os pais, agora vendo a figura deles, eles também têm os desafios. Voltando na história daqueles nossos bisavôs, nossos avós, eles também tinham os desafios dos momentos, mas tinham também as suas conquistas e recompensas, assim como os pais de hoje têm os seus desafios, as suas recompensas. Por quê? O dilema hoje em dia de conciliar o trabalho, de lidar com a família, lidar com a insegurança da família, por quê? Aquilo que eu disse, ele é o capitão dessa nau que segue nesse grande oceano chamado vida. Ele conduz aquela família, por quê? Porque ele sabe do compromisso que está lá, que ele firmou com Deus. Então ele tem aquela responsabilidade nos ombros. E ele sabe desse compromisso firmado com Deus quando ele supre essa família, não só com bens materiais, mas com o amor que ele concede em cada gesto, em cada atitude, em cada momento, conhecendo cada filho, sabendo onde dói a mãe, onde dói a mãe tem aquela vulnerabilidade, onde o filho tem aquele sentimento menos trabalhado. E ele vai envolvendo isso e vai sabendo lidar com cada um. E aí a gente vai lembrando do primeiro tombo da bicicleta, da primeira bronca que ele nos deu, daquele que nos ensinou a soltar pipa, aquele que ajudou a montar a casinha da boneca para guardar as bonecas, aquele que ajudou a fazer alguma coisa para que a boneca ficasse confortável naquele cantinho, enfim, tantas ideias que surgem quando a gente fala de pai, da presença dele, o quê? Na nossa vida, na nossa vivência de criança, que hoje nos tornamos adultos, e graças a um pai que esteve presente, graças a um pai ou alguém que nos instruiu no caminho certo, alguém que nos mostrou como uma bússola, que eu disse, vai por aqui que é melhor. Faça assim que terás menos preocupação, que terás, não no intuito de nos deixar folgado, pelo contrário, mas lembrando do preceito crístico, não faça para os outros o que você não gostaria que te fizessem. Essa é a figura do pai. Esse é o pai de verdade. E aí, quando a gente fala de pai, de todo esse amor envolvido, a gente lembra também de quem? E que muitas das vezes é esquecido. Vou até corrigir minha frase. Muitas vezes a gente nem lembra dele, a verdade é essa. E que talvez até te surpreenda. Ou não, sorte sua se não te surpreender. Mas a gente se lembra de quem? De José. Mas que José? Pai de quem? Eu estou falando daquele José. Eu estou falando do José da Galileia. Eu estou falando do José, pai de Jesus. Que é dificílimo, é muito escassa uma página de encontrar sobre José da Galileia. Mas a gente encontra, tem alguns escritos sobre José da Galileia. Mas aí a gente vê o poderio de José simplesmente pela sua presença. Sem seus escritos no Evangelho. Sem textos gigantescos acerca de José, mas a presença dele que se fez prevalecer e que demonstrou exemplo para todos nós de pai. O que a gente sabe é que ele era um humilde carpinteiro lá em Nazaré. E que Maria, quando estava grávida de Jesus, ele, por receio, ficou receoso e pensou em se afastar discretamente de Maria para não envergonhá-la. Mas, em um sonho que ele teve,
apareceu para ele, que foi revelado que aquele filho que ela esperava era uma obra divina, obra do Espírito Santo. E aí, diante disso, é José nos demonstrando o quê? A fé robusta que o Evangelho nos ensina. Por quê? Porque ele decidiu confiar. E a partir desse momento, tudo mudou. O José nos ensina muitas lições e que a gente tem que levar para a nossa vida como pais e mães. Porque ele demonstrou a obediência sem hesitação. Ou seja, ele não duvidou, ele obedeceu. É aquilo que a gente diz da submissão e da subserviência. Não misture as duas coisas porque são distintas. A submissão é exatamente essa obediência compreendida. Eu obedeço a isso porque eu compreendo que tem um caminho melhor para mim. E não é subserviência. Subserviência é ser bajulador, ser servil. José não. José foi totalmente submisso nesse sentido, de entender, de compreender aquela palavra do anjo, o que estava por vir ali e seguir adiante, ainda com um pouco de receio. Mas a sua fé o encorajou a tamanho de seguir adiante com perseverança. Mesmo diante do medo, da dúvida, ele seguiu aquelas instruções pautado na sua fé. O amor que José que demonstrou, ele não exigiu reconhecimento nenhum. Ele cuidou de Jesus com dedicação e ele não tem destaque nenhum nos evangelhos. Pode observar. Raríssimo é falado sobre José e não há sequer uma fala sua ali, a sua importância, mas veja a presença marcante, e isso que foi importante ali. A proteção e a responsabilidade. Foi José que levou Maria e Jesus para o Egito, protegendo eles da perseguição de Herodes. José é o exemplo da paternidade ativa, porque ele ensinou Jesus o ofício da carpintaria, levou Jesus aos templos da época. Então veja que, olha a presença do pai. Ele mostrou para o filho a maneira da subsistência, a maneira da sobrevivência, perdão. Ele demonstrou para o filho o caminho da sobrevivência, ou seja, os recursos, aurindo recursos para a sua sobrevivência, mas sem esquecer do lado espiritual quando levava Jesus ao templo. Para quê? Para agradecer a Deus pelas bênçãos que recebia diariamente. Olha só como José nos ensina muito. José, na verdade, ele representa todos os pais que assumem com coragem o papel de cuidar, de proteger e formar. E veja, sem aplauso nenhum, sem holofote ligado para ele nenhum. Ele fez isso pelo compromisso firmado com Deus, que eu disse, que está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, você vai encontrar essa resposta desse compromisso que pai e mãe têm com Deus. E ele exerceu isso da melhor forma possível, demonstrando, estando presente. Não precisou ficar falando, porque ele não esperava nada em troca. Ele fazia a caridade pura e simples, a caridade na sua essência. Ele fazia sem esperar nada em troca. Foi tudo isso que ele fez por Jesus. E aí, como eu disse, eu peço licença, porque um pequeno texto que eu encontrei de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, através das mãos de Chico Xavier, está lá no livro Levantar e Seguir, no capítulo 11, que Emmanuel escreveu José da Galileia. E eu trouxe só um trechinho para tudo isso que eu falei, Emmanuel descreve muito bem. Ele escreveu assim: é preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Olha aí, tudo isso que eu falei, sabidamente, de uma forma exemplar, Emmanuel elenca aqui nesse texto José da Galileia, falando sobre José, o pai de Jesus, que é o exemplo moral, o exemplo da presença do pai na vida do filho. Então, José vem nos ensinar, na verdade, que ser pai é mais do que gerar.
não é verdade? Ser pai é escolher estar, mesmo quando o caminho é difícil. Ser pai é mais do que gerar. E aí eu trago também uma historinha que vai falar, que está lá no capítulo 1 do livro Almas em Desfile, que conta a história de um pai que se chamava Coronel Manuel Rebelo, e ele tinha uma fazenda na região central do Brasil, mas ele foi, já por conta da idade, foi acometido por uma paralisia nas pernas. Então ele vivia no leito, rodeado pelos filhos atentos, com muito carinho e uma assistência contínua. Porém, no decurso dessa doença, ele tomou conhecimento da doutrina espírita, que lhe ajudou muito a conviver com essa doença, essa paralisia nas pernas, e o fez refletir, abrindo seus novos horizontes, a vida mental, como ele pensava da vida, a leitura que ele fazia da vida, ajudou ele a mudar. E pouco a pouco, ele era um homem abastado, mas ele começou a ter a ideia de se desprender, a ideia da posse, dos bens materiais, das coisas. E aí ele dizia, para que morrer com fama de rico? E o que ele queria agora, naquela altura do campeonato, como se diz, com a paralisia das pernas, acamado, tanto dinheiro, mas o que ele queria? Ele queria agora, naquele momento, era paz, ele queria sossego, ele queria a bênção da paz. Ele já era viúvo, dono de uma expressiva fortuna, e prevendo que não tinha ali uma vida terrena muito longa, ele chamou os 4 filhos que ele tinha e repartiu entre eles os seus bens. Terra, sítios, casas, animais, tudo avaliados em milhões de cruzeiros, porque o livro é mais antigo, né? Avaliados em milhões de cruzeiros, foram divididos entre os 4 filhos de forma muito justa. Mas aí, com isso, veio a reviravolta. Que reviravolta? Por parte dos filhos. Por quê? Donos de riquezas próprias, os filhos se fizeram, então, indiferentes e distantes do pai. Embora o pai ainda pedisse pela presença, pela visita dos filhos, elas eram agora muito raras e praticamente inexistentes. O seu Coronel Rebelo, muito triste, quase completamente abandonado, ele perguntava se ele havia cometido alguma precipitação, se ele havia feito alguma coisa de errado, porque ele dividiu bem entre os filhos, tudo aquilo que era dele ele passou para os filhos, e agora o que ele recebia era essa ausência dos filhos na vida dele. Mas, com isso, no caminhar da história, apareceu um antigo devedor do seu Manuel Rebelo, que era o seu Coronel Antônio Matias, era um amigo seu lá da mocidade, e que veio quitar o empréstimo que tinha com o seu Coronel Rebelo, que era vultuoso, de um grande valor. E que, como se dizia, como meu pai dizia, essa pessoa não precisa de contrato, ele é no fio do bigode, ou seja, aquela pessoa tinha credibilidade. Assim, o seu Coronel Rebelo emprestou essa quantia lá na mocidade para o seu Antônio Matias, no fio do bigode. E o seu Antônio Matias, como tinha a honestidade, estava querendo lá quitar essa dívida que ele tinha com o seu Rebelo. E, na época, pagou-lhe os 2 milhões de cruzeiros, nota sobre nota. Levou uma pacoteira, como se diz, de dinheiro para ele e quitou aquela dívida que ele tinha, o seu Antônio Matias, com o Coronel Rebelo. E, na presença de 2 filhos, o seu Rebelo chamou e colocou todo aquele dinheiro num cofre, ao pé da cama. E aí, passou-se o tempo, sobreveio o imprevisto, os 4 filhos, então, o que acontece? Novo imprevisto. Os 4 filhos, os 2 contaram para os outros 2, que o pai havia recebido uma dívida, voltaram à casa do pai. E aí voltaram as mesmas manifestações de ternura, revezavam-se no auxílio, no amparo daquele pai, papinha de aveia na boca do pai, caldos de galinha, frutas e vitaminas para aquele pai, mantinham os cobertores quentes, vistoriavam as janelas para ver o vento dentro da casa, se ia fazer mal para o pai, e agora o seu Rebelo raramente ficava sozinho. Raramente. E dessa forma ele ainda viveu por mais 2 anos, até que chegou o momento do seu desencarne, que foi com grande serenidade, que ele então passou para a pátria espiritual. No dia do velório, feito o velório, o sepultamento, tudo, os filhos, mais que depressa, voltaram para casa, fecharam-se no quarto do pai e foram desesperadamente abrir o cofre do pai, onde havia aquela vultuosa quantia em dinheiro recebida daquela dívida, e
lá encontraram um bilhete escrito e assinado pela vigorosa letra do pai entre as páginas de um Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse papelzinho, nesse bilhete assinado por esse pai, dizia assim: meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês o capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo. E os 4, extremamente desapontados, leram a legenda que se seguia: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Isso a gente diz com qual intuito? Para a gente ver que o pai não é só a matéria, que muitos ainda enxergam, acreditando saber, ter razão de tudo, da vida, que pai não é só a matéria, pelo contrário, pai é aquela presença, pai é aquele amor infindável, pai é aquela, como disse várias vezes e repito, aquela bússola que nos orienta, nos orienta para o melhor caminho, porque veja, na história, seu Rabelo achou que tinha feito errado, ele quis fazer o melhor, ele quis abrir mão de tudo que ele tinha e deu tudo que era dos filhos para os filhos, mas os filhos não reconheceram o amor dele de qualquer maneira. O interesse era só no dinheiro, mas agora eles não tinham aquele dinheiro que eles tanto almejavam e tampouco o seu pai presente na vida deles. E aí o que sobra? Sobra remorso, na verdade, arrependimento, porque podiam ter vivenciado, e é isso que a gente tem que entender, que é muito mais do que matéria. A gente é presença, a gente é contato, a gente é o amor, essa energia que nos une. E aí, então, já passando para a parte do encerramento da nossa conversa, a gente vai vendo, então, conforme as lições de José, conforme aquele textinho que a gente leu de Emmanuel, com essa história do livro Almas em Desfile, do Coronel Rabelo, a gente vai vendo que pai é aquele que planta sementes que só florescem nos corações que a gente ajuda a formar. Ou seja, cada criatura é uma sementinha de um pai, de uma mãe, cada criatura é a sementinha de um pai que ele está ajudando a formar, está dando essência do amor, está demonstrando o caminho a ser seguido. Então, veja como é importante a gente sempre refletir, a valorizar mais os nossos pais, não somente no Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais é uma data comercial, porque Dia dos Pais é qualquer dia, Dia dos Pais é todos os dias. Veja que não tem nenhuma data fixa, é o segundo domingo do mês de agosto, segundo domingo do mês de maio é o das mães. E veja só, não tem uma data fixa, mas isso quer dizer o quê? Que é meramente comercial nesse dia, tudo bem, mas todos os outros dias ele pode ser o Dia dos Pais, e um feliz Dia dos Pais, com a nossa presença, retribuindo, agradecendo por tudo que ele nos tem feito. E aí eu queria, já nessa fase de conclusão, deixar uma mensagem, uma homenagem a todos os pais, não só ao meu, que já partiu desse mundo, já partiu da parte terrena, mas com certeza convive comigo através do meu coração e do meu pensamento, assim para você que também não tem mais o seu pai de forma física, mas com certeza ele mora no seu coração e no seu pensamento, porque quem vai tirar seu pai do seu pensamento, do seu coração? Só você mesmo. Então o amor fica, a morte não rompe os laços do amor, jamais. Pelo contrário, eles se fortalecem, porque a gente pode conversar, em que pese eu não tenha o contato físico do meu pai, assim como você talvez não tenha o contato físico do seu pai, mas ele vive no seu coração e no seu pensamento, assim como ele vive no meu e no meu pensamento também. Então a homenagem que eu deixo para o Dia dos Pais é não celebrar apenas quem você é, mas tudo que ele representa, né? Porque pai é abrigo nos dias difíceis, é o conselho nos momentos de dúvida e exemplo silencioso nos gestos do cotidiano. É nas suas mãos, pai, assim como José ensinou Jesus, é nas suas mãos calejadas que eu aprendi a força do trabalho. No seu olhar atento, enxerguei a segurança que só o amor pode dar, pai. É nas suas palavras, às vezes bem poucas por sinal, mas sempre certas, pai, que hoje eu quero te agradecer por ser o farol, mesmo quando o caminho parecia escuro, por estar presente mesmo nas ausências, por construir cada gesto à base do que eu sou e do que eu ainda sonho em ser. Então, feliz Dia dos Pais, com todo carinho, amor e admiração de quem tem o privilégio de te chamar de pai. Muito obrigado. E que Deus o abençoe, que Jesus o ilumine, e que Mãe Maria o proteja onde quer que você esteja, assim como todos os papais que nos assistem e seus filhinhos também.
Muito obrigado, que Deus nos ampare, que Jesus nos ilumine, que Mãe Maria nos conserve sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, meus amigos. Tchau. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.